Hoje a gente vai mergulhar no livro que, olha, abala as estruturas da psicologia moderna. É As Pessoas Mais Estranhas do Mundo, de Joseph Henrich. O livro já começa com uma pergunta bem provocadora. E se muito do que a gente acha que é a natureza humana for, na verdade, uma característica bem particular de uma pequena parcela da população mundial? Para começar a pensar sobre isso, dá uma olhada nessa citação do antropólogo Clifford Geertz. Ela desafia de frente a nossa ideia de que o jeito que a gente se vê é universal. Sabe, essa noção de um eu individual, único, que parece tão óbvia para tanta gente, na verdade ela é bem rara quando a gente olha para o resto do mundo. E é exatamente essa estranheza que é o ponto de partida da nossa análise. Então, vamos fazer um pequeno exercício. Se alguém pedisse para completar a frase "eu sou" umas 10 vezes, o que viria à mente? Vale até dar uma pausa e pensar um pouquinho nisso. As respostas geralmente caem em duas grandes categorias, né? De um lado, atributos pessoais, tipo sou inteligente ou sou arquiteto. Do outro, papéis e relações, como mãe de alguém ou membro de uma comunidade. E aqui tá o pulo do gato. O pessoal de sociedades ocidentais tende a focar-se massivamente nos atributos pessoais. Essa é a primeira grande pista de que a psicologia dessas pessoas pode ser, bem, peculiar. É uma pergunta super justa. Poxa, se a diferença é tão grande, como é que uma ciência inteira dedicada à mente humana demorou tanto para notar? Bom, a resposta está em quem os pesquisadores estavam estudando. E esse número é realmente impressionante. Até muito pouco tempo atrás, 96% dos participantes de pesquisas em psicologia vinham de um grupo mas bem específico, sociedades da Europa Ocidental, América do Norte e Austrália. É uma fatia minúscula da diversidade humana. E isso levou o Heinrich e sua equipe a criar um acrônimo para esse grupo, WEIRD, que em inglês quer dizer estranho, e que representa as palavras ocidental, educada, industrializada, rica e democrática. O grande problema era que os pesquisadores estavam, sem nem perceber, tratando a psicologia weird como se fosse a psicologia de todo mundo. E esse mapa aqui deixa o argumento visualmente muito claro. Ele mostra os níveis de individualismo pelo mundo. As áreas mais escuras, que são as mais individualistas, batem exatamente com as nações weird. Elas não são só um pouco diferentes. Elas são o verdadeiro ponto fora da curva no espectro psicológico do planeta. Ok, então o que define essa tal psicologia weird? Além do individualismo, que a gente já viu, vamos dar uma olhada em outras características que fazem as populações weird se destacarem tanto. Primeiro, a forma de lidar com as emoções morais. O pessoal weird é muito movido pela culpa. É aquela emoção interna, sabe, que bate quando a gente falha com os nossos próprios padrões. Em contrapartida, muitas outras culturas são mais dominadas pela vergonha, que é uma emoção externa, focada em como o grupo te vê. A culpa é algo privado, a vergonha é totalmente pública. Outra diferença gigantesca está no jeito de pensar. A tendência é para um pensamento mais analítico ou mais holístico. Essa diferença muda completamente o jeito de perceber o mundo. Vamos ver um exemplo bem prático. Imagina essa tarefa, agrupar 2 de 3 itens. O pensamento analítico, que é o mais comum em populações weird, junta a luva e o gorro pela categoria abstrata roupas de inverno. Já o pensamento holístico, que foca mais no contexto e nas relações, junta a mão e a luva por causa da relação funcional entre elas. Faz sentido, né? E os dados do mundo todo confirmam esse padrão. As populações weird, de novo, aparecem lá nos extremos, com uma preferência muito forte pelo pensamento analítico. É aquele pensamento que quebra o mundo em pedacinhos e categorias, em vez de focar nas relações entre as coisas. Então, o que a gente tem é um pacote de traços psicológicos todos conectados. Este resumo mostra só a pontinha do iceberg, um foco no indivíduo, motivação pela culpa, a preferência por regras que valem para todo mundo e um jeito analítico de pensar que separa as coisas do contexto. Olha, é muito importante deixar algumas coisas bem claras aqui. A análise do Henrich não é sobre julgar o que é melhor ou pior, mas sim sobre celebrar a diversidade da mente humana. Também não é uma divisão simples de weird contra o resto do mundo. É tudo um espectro. E o mais importante de tudo, essas diferenças são culturais, não genéticas, e elas mudam com o tempo. E agora vem a grande virada da história. Essas mudanças psicológicas não ficaram só dentro da cabeça das pessoas. Elas tiveram consequências gigantescas no mundo real. Uma psicologia focada no indivíduo, em regras universais e no pensamento analítico, acabou criando o ambiente perfeito para o surgimento de ideias como direitos individuais, mercados onde se negocia com estranhos e leis que se aplicam a todos.
Basicamente, a psicologia weird ajudou a construir as instituições do mundo como a gente conhece hoje. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Se essa psicologia é tão recente e tão concentrada numa parte do mundo, de onde ela veio? Como é que esse jeito de pensar tão único apareceu em um canto específico do planeta? E a resposta que o Heinrich dá é, no mínimo, surpreendente. Ele aponta lá para a Idade Média, para um conjunto específico de regras da igreja sobre casamento e família. E a questão que fica no ar é justamente essa. Como é que mudar as regras sobre com quem se podia casar deu início a uma cadeia de eventos que, séculos depois, iria reprogramar a mente humana e o próprio rumo da história?